Oh, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Que honra poder retornar a essa casa, feliz com o Senhor, com o privilégio dessa oportunidade. Muito feliz mesmo, quando eu tenho a oportunidade de vir para cá. Eu sempre venho com uma expectativa muito alta em Deus, porque eu sei que essa casa aqui é uma fonte, O Senhor, Ele realmente se faz presente nesse lugar. Deus abençoe a vida do apóstolo, pastora Damiana. Eu amo a vida de vocês, a casa de vocês, eu tenho um respeito profundo. Reconheço na vida de vocês e no ministério que o Senhor confiou a vocês uma característica que infelizmente se perde na vida de alguns, mas graças a Deus só se fortalece no ministério de vocês, que é a santidade. Ontem eu falava sobre isso com um amigo e eu dizia que nada me chama mais atenção do que ver uma pessoa que realmente consagra ao Senhor, né? Que tem o Senhor como sua prioridade. E nada inspira tanto a gente do que isso. Sabe por quê? Poder, dons, talentos. O apóstolo Paulo, ele disse que o Senhor distribuiu a cada um conforme ele quis. Então, quando ele escreve a carta à igreja de Corinto, ele fala abertamente sobre isso, dizendo assim: porque o Senhor, Ele dá a cada um conforme Ele quer. E Deus tem critérios dos quais nem sempre a gente pode descobrir por que uma pessoa tem tal coisa e a outra não tem. Por que uma pessoa é capaz de tal coisa e a outra não é, né? Existem coisas que só a eternidade vai revelar. Agora, em contrapartida a isso, existem outras características que Deus, Ele deixa muito claro diante de nós quais são, para que nós possamos estabelecer os mesmos métodos e, através disso, conseguir os mesmos resultados. Resultados de quê, Camila? De vitória, cada um de acordo com a sua necessidade, cada um de acordo com a sua vontade, cada um de acordo com o seu propósito, cada um de acordo com o seu desejo. E um dos maiores, e por que não dizer o maior de todos eles, é ter a capacidade de conseguir desenvolver uma vida santa. E não é fácil desenvolver uma vida santa. A gente quer a santidade. O que é a santidade? O resultado de quem se santifica. Então a gente quer estar do lado de quem é santo, quer ou não quer? Porque se a gente está do lado de quem é santo, ele tem poder para nos aliviar, ele tem poder para interceder por nós, ele tem poder para nos abençoar. E na verdade, a santidade, que é o resultado da prática da santificação, ela não é conseguida, ela não é adquirida do dia para a noite, é um processo. E não é um processo que tem a ver com o quanto você ama a Deus, ele é um processo de disciplina. Completa aí para mim, só para eu ter certeza que você está me ouvindo bem, ele é um processo de disciplina. E a gente só desenvolve disciplina normalmente diante daquilo que a gente depende. Daquilo que a gente não depende, normalmente a gente não desenvolve disciplina. Os nossos hábitos que não são voluntários. O que são hábitos que não são voluntários? São aqueles que o próprio apóstolo Paulo disse, agora escrevendo a carta à igreja em Roma, quando ele disse assim: o querer bem está em mim, mas o bem que quero não faço. O que ele está falando? Dos hábitos do miserável homem que sou. Aquelas coisas que eu tenho por prática de vida, mas que eu gostaria de não ter. Por exemplo, manias, né? Quem aqui se viu ou se vê pelo hábito de tanto fazer, por exemplo, coçar uma área indevida do corpo? Um hábito indevido, uma prática que acabou adquirindo com o tempo. Uma outra, talvez dentro de casa, que você tenha e que você desenvolva assim: meu Deus, que mania! Normalmente a gente diz isso, né? Que mania, tal coisa faço, não queria fazer, tal coisa digo, não queria dizer, tal lugar vou, não queria ir, de tal pessoa não queria estar, de tal piada não queria rir. Quantos aqui já riram de coisas pelas quais Deus choraria? Fala a verdade. É a chocarrice do homem miserável que mora na gente. A gente acha a graça de piada que faria Deus chorar se estivesse em carne diante da gente. A gente não é assim? A gente é assim. Então Paulo vai falar sobre isso. Ele diz assim: o querer bem está em mim, mas ocorre que todas as vezes que vou executá-lo, ou seja,
Eu sei o que é bom e gostaria de fazer tudo que é certo. E quando eu me planejo para fazer aquilo que eu quero fazer que é bom, eu encontro outra lei, isto é, a lei dos membros do meu corpo, a minha carne, que acaba me levando a fazer aquilo que eu não planejei. Estou interpretando o texto para a gente entender melhor. Que acaba me levando a fazer aquilo que eu não planejei, e em contrapartida ao que eu planejei. Ou seja, o bem que eu queria fazer eu não faço, o mal que eu não quero, quando vem, já está feito. Aí ele resume a ideia central de si mesmo, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então ele compartilha também um pouco com a gente dessa dificuldade que a gente tem de só desenvolver hábitos daquilo que a gente não queria praticar, de desenvolver hábitos daquilo que alguém nem precisou ensinar para a gente fazer. Tem coisa, quem aqui já viu um pai, uma mãe, um tio, ou quem sabe você que é mãe, vê isso na vida do seu próprio filho? A reprodução do DNA, ou seja, ele tem um jeito, seja gesticulando, seja falando de alguém que às vezes ele nem conheceu. Olha, fulano, parece o vovô. Eu já ouvi isso da boca dos meus tios. Olha, igual, olha, sentou, olha, levanta igual, olha, anda igual. Quem aqui já teve essa experiência de perceber que alguém reproduz igual a alguém que nem tem convivência? Poder da cadeia genética, do DNA, como dizia minha avó, é o poder do sangue, não é? Vai compreendendo isso aí que o Senhor já está falando conosco. E a gente tem essa dificuldade. Agora, sem que haja esforço algum, desenvolvemos hábitos odiosos dos quais não queríamos ter. Então a santidade, ela me atrai a todo aquele que ama a Deus aqui. Por quê? Porque uma das características primárias de Deus, que faz com que Ele seja Deus, além de qualquer outra coisa que alguém chame de Deus, é a sua santidade. Por exemplo, Deus está no trono de sua glória, e Ele é bom. Se Ele é bom aí, sim ou não? Diga aí. Ele é maravilhoso? Ele é glorioso? Os anjos poderiam adorar com qualquer uma desses adjetivos que a gente colocou aqui. Eles poderiam, por exemplo, estar ao redor do trono dizendo: tu és bom e toda a terra está cheia da sua benignidade. Aí eu te pergunto, estaria errado se os anjos adorassem assim? Estaria, gente? Não estaria não, seria uma canção sincera, seria uma canção legítima, seria um louvor adorável. Mas não, de eternidade em eternidade, desde que eles foram criados para louvor da sua glória, os anjos o adoram com uma única canção, que se repete desde sempre. Isaías viu, Ezequiel viu, João viu, Daniel viu, e a canção nunca muda. Ela é santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Camila, a adoração no céu é obrigatória? Não, a adoração também é espontânea. Uma adoração que não pode ser espontânea não pode ser considerada como adoração. Eu não estou falando de devoção, eu estou falando de adoração. Devoção não precisa de espontaneidade, precisa de disciplina. Agora a adoração não, a adoração precisa ser espontânea. Se não houvesse espontaneidade na adoração angelical, ou seja, dos anjos que estão no céu, se eles estivessem lá contra a própria vontade, se eles estivessem lá e não gostassem ou não quisessem adorar a Deus dizendo que Ele é santo, ou às vezes a gente tem a impressão, sabe o quê? Que os anjos estão dizendo que Ele é santo porque eles são obrigados a dizer que Ele é santo, como se Deus tivesse dito assim: olha, diga aí que eu sou santo, e nunca mais eles pararam de dizer. Isso na verdade é um equívoco muito grande, porque há uma espontaneidade no céu. Primeiro, os anjos não estão lá porque são obrigados, estão lá porque querem. Se houvesse obrigatoriedade impositiva de Deus na permanência deles lá, até essa parte que decidiu ir com o diabo não tinha descido com ele quando ele foi precipitado. Então a espontaneidade, quem está lá, está porque quer. Segunda coisa, a espontaneidade também na adoração. Não há absolutamente nenhum texto que nós possamos utilizar como referência, nenhum, nem no Novo, nem no Antigo Testamento, aonde haja algum caráter impositivo de Deus para que seja adorada a sua santidade. Não há. Nós devemos adorar a Ele, ponto. Agora, por que essa canção nunca mudou? Porque eles não conseguem cantar outra coisa. Primeiro, quem está diante de Deus são eles, e eles não ousam olhar para Ele por causa da glória da sua santidade. Eles
são santos e neles não há pecado, carne e sangue no céu não entra. Então esses anjos que estão lá são santos, santos e santos. Mas ainda assim não conseguem olhar para ele, porque aquilo que vem nele nunca existiu em lugar nenhum. Ele é toda a glória, toda a santidade. Ele não tem, ele é. Então o texto diz que com duas asas esses anjos voam, com duas eles cobrem os pés e com duas eles cobrem o rosto. Mas Isaías disse que os umbrais da porta do lugar da adoração se moviam com a voz dos que clamavam. Então as suas bocas não estão tapadas com as bocas de maneira audível, a ponto de que o lugar da adoração estremece. Eles dizem: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aonde Deus está, o temor toma conta do nosso coração. Aonde Deus se manifesta, os nossos pés são guardados na casa da manifestação de Deus. Quando você sente que Deus está entrando, abre aspas, como se estivesse entrando em pessoa, mas não é em pessoa, é em glória, com a sua presença em um lugar, a gente não tem coragem de fazer nenhuma outra coisa senão se prostrar. Até quem não conhece a glória de Deus se dobra, até quem não tem relacionamento com Deus se enverga, até quem não sabe que Deus é o Senhor se recolhe diante dele. Quando Paulo caiu de joelhos diante de Jesus no reflexo do resplendor da sua luz, ele não sabia que era Jesus, mas ele disse: quem és, Senhor? Sabe por que ele estava dizendo isso? Eu reconheço que está diante de mim algo incomparável que eu nunca vi, mas ele reconhecia a autoridade da santidade que estava ao redor dele. Eu vou contar de 1 a 3, você vai olhar para alguém e vai dizer: santidade é poder. No 3, calma aí. Você vai olhar para alguém e vai dizer para essa pessoa: santidade é poder. É 1, é 2, é 3, diga. Santidade é poder. Por que ser santo? Por que ter uma vida de santidade é tão difícil? Porque santidade não combina com espontaneidade. Santidade não se apresenta na sua vida só porque você conheceu Deus. Você não passa a ser santo do dia para a noite só porque levantou a mão para Cristo. Santidade não é nem sentimento. Ou seja, não há nada espontaneamente em você que faça você desenvolver um hábito de santidade, senão apenas uma coisa. O quê? Disciplina. Devoção. Devoção. E aí devoção não é fácil ter, porque amar Deus é maravilhoso, mas praticar devoção, que é disciplina, oração, jejum, leitura da palavra, separação, consagração, santificar, é muito difícil. Só que eu não vim aqui hoje falar o quanto é difícil, eu vim aqui hoje falar o quanto é possível. Não acredite que você não vai viver o que Deus deixou disponível para você só porque é difícil. Ele não está aqui nessa noite para ouvir a gente dizer: é difícil, é difícil, é difícil. Não, nós vamos sair daqui dizendo: é possível, é possível, é possível, é possível, é possível. Quando ele apareceu a Israel, depois de libertar o seu povo da casa da servidão, uma das primeiras coisas que ele disse a Moisés foi: ele disse: Moisés, manda esse povo me servir com santidade, diga a eles. E ele disse: sede santo, como santo é o vosso Pai que está no céu. Aquilo que define a nossa cadeia genética com Deus não são os dons, não são os frutos, não são os talentos. Os dons até aqueles que não são, usam como se fosse. E por isso naquele dia ouvirão: apartai de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Essa gente vai estar fazendo o quê? Foi o próprio Jesus que disse: eles se achegarão diante do Senhor naquele dia e dirão: em teu nome expulsei demônios, em teu nome realizei curas, em teu nome eu fiz coisas maravilhosas. É ímpio que usa o nome de Deus, gente. É quem não tem dom que expulsa demônio, é quem não tem dom que está operando maravilha. Mas dom não é atestado para
céu, mas santidade é garantia de que a tua morada é lá. E por isso neste dia, aqueles que têm dons, aqueles que clamam o seu nome, aqueles que o conhecem, mas que não são conhecidos dele, ouvirão: apartai de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. E serão lançados para onde o verme não morre e o fogo não apaga. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, e irmãos, com todo o ardor de minha alma, o Senhor está me mandando dizer a essa santa igreja: é possível, é possível, é possível. Camila, mas no século 21 é possível. Mas Camila, sendo estudante na faculdade, é possível. Mas Camila, tendo uma vida ativa lá fora antes de conhecer a Cristo e agora em processo de conversão, é possível. Mas Camila, é possível depois de conhecer todos os palavrões que eu já xinguei no mundo? É possível. Camila, depois de ter tido vida sexual ativa? É possível. Camila, mesmo quando não houver aparentemente mais esperança em mim de que dias melhores virão? É possível. Mesmo quando eu me senti oca por dentro e parecer que jamais vou conseguir desenvolver uma prática de vida devocional, assim te diz o Senhor nesta abertura de conferência: é possível, é possível, é possível, é possível. Pega na mão de alguém aí que eu estou sentindo uma unção poderosa de Deus aqui. Segura na mão dela aí agora, segura na mão dele, mas segura com força, filha. Não segura meio requenguela, não deixa essa pessoa ficar constrangida de segurar a tua mão, não. Deixa ela perceber do lado de quem ela sentou. Deixa ela perceber que ela não veio hoje fazer uma social aqui, não. Deixa ela perceber que ela se assentou ao lado de uma profetisa do eterno, de um calamaio, rebaio. Segura a mão dela aí e diga: é possível, é possível. Hoje você vai parar de dizer que é difícil e vai começar a dizer: é possível, é possível, é possível. Vem poder, vem muito poder aí. Vem poder, vem. Ei! Sacode umas 3 aí, diga: vem muito poder aí. Vem muito poder aí, muito poder de Deus na tua casa, muito poder de Deus na tua família, muito poder de Deus nos teus negócios, muito poder de Deus nas tuas finanças, muito poder de Deus no teu ministério. Alguém vai dizer: o que é isso? Você vai dizer: é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Poder de quem consagra, poder de quem santifica, poder de quem não negocia, poder de quem não se vende, poder de quem tem aliança com Deus. E daí a sua xéria bacia. Vem muito poder aí. Abre a sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel. Ê, Jesus. Vai dando glória, vai dando glória. Vai dando glória. Vai dando glória, porque algumas entraram hoje aqui pensando que não tinha mais jeito. Camila, eu ainda vou ver fogo. Camila, eu ainda vou manifestar dom de maravilha. Camila, eu ainda vou ver milagre acontecer. Camila, Deus ainda vai salvar quem diz que não quer ser salvo. Pois assim te diz o Senhor: ainda este ano tu verás a manifestação do meu poder. Tu verás poder de Deus. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4. Aleluia, esquentou. Olha para quem está do teu lado e diga: é poder.
Oh, glória. Eita, glória. Ora, Maia, Calaia, Súria. Verso 8 em diante, quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. É santo homem de Deus. Eliseu é o que, gente? Santo. Eliseu é o que, gente? Santo homem de Deus. Aí ela disse assim a seu marido: façamos-lhe um pequeno quarto no terraço. O quarto vai ficar onde, gente? Talvez em alguma versão esteja junto ao muro, que também significa pavimento superior dentro desse contexto de uma casa israelita, tá bom? Então, só para resumir a ideia, vamos falar todos juntos: terraço? Então vamos lá, façamos-lhe um pequeno quarto aonde? Aonde? Isso. E ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, para ali se recolherá. E você diga amém. Eu vou contar de 1 a 3. No 3 você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como direção para a abertura desse congresso hoje aqui. Deus ainda vai transbordar coisa muito poderosa aqui assim. Nosso Deus. Coisa tremenda ainda está por vir. Hoje aqui é como disse o Senhor a Josué: santifica-te hoje. Ou seja, as maravilhas ainda virão amanhã e depois. Então, quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético da direção que Deus nos confiou como verdade para a nossa vida nessa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer à pessoa que está ao seu lado assim: só santifica. E mais o que, Camila? Mais nada, é isso que você vai dizer. Só santifica. E mais o que? Mais nada. No 3 você vai dizer isso. Só santifica. Por quê, Camila? Porque isso vai ser o suficiente. Você vai fazer isso e Deus vai fazer todo o restante. Aleluia. É 1, é 2, é 3, diga! Só isso. Senta dando glória, senta crendo, senta dizendo aleluia, senta dizendo é possível. João, em oração, dizia ao Senhor Deus: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Deus é fiel à sua palavra. Quando a gente olha para a nossa pequenez, para a nossa vulnerabilidade, você pensa que o processo de santificação é vão, é impossível diante da nossa pequenez, da nossa miséria, como a citação do apóstolo Paulo que eu já fiz aqui. Quando você chega à conclusão que o querer bem está em você, mas você não consegue fazer, e o bem que você quer você não faz, e o mal que você não quer está sempre praticando, isso vai dando uma revolta, um cansaço na gente tão grande, que por fim a gente acha que, uma vez que a graça de Deus é o suficiente para manifestar sobre nós favor imerecido, então eu não preciso fazer mais nada mesmo, até porque eu não dou conta e etc, e acaba se entregando no braço da iniquidade. E a maior prova de que isso não é eficiente, não é eficaz, não funciona, é que quando você está dentro desse processo, submerso por letargia, apostasia, tristeza, enfado, é que você não fica feliz e se sente culpado. Deixa de orar,
e cada dia mais deixa de orar, porque está constrangido pelos dias que já não orou. E aí não sabe como vai se aproximando diante de Deus. E aonde já havia pecado, faz com que você agora se sinta ainda mais pecadora. E aí você fica esperando um acontecimento extraordinário, como essa conferência, que é extraordinária e é maravilhosa. E aí Deus traz uma onda de impacto, aonde você pensa, agora vai. E você não está errado em pensar assim. São em dias como esse, de uma entrega, de um investimento maior, das pessoas que não desistiram de estar no centro da vontade de Deus, é que Deus realmente provoca esse tipo de coisa, para que você entenda que o lugar que você está não te cabe. Se coubesse, você ficaria aí numa boa, mas a verdade é que você sabe quando está fora do seu lugar. Que lugar, Camila? Lugar onde o filtro de Deus com você é alinhado em perfeição. Lugar onde quando Deus se manifesta na boca de alguém, por intermédio de um profeta, aquilo que Ele coloca diante de você pela boca do profeta, não é novo. Por quê? Porque teu contato com Deus é tão fino, que tudo que Deus fala contigo na rua é confirmação do que Ele já disse em casa, do que Ele já disse no seu quarto de oração. Afinal, você vem de uma conduta de intimidade com Deus. E deixe-me falar algo que Deus está me mandando dizer aqui. Não é possível viver como colega de alguém a quem você já foi amigo íntimo. Cansado dos seus erros, cansado das nossas fraquezas, cansadas das nossas vulnerabilidades, a gente começa de um tempo para cá a tratar Deus como colega. Em que aspecto? Por causa da maturidade da sua fé, você já sabe que perder a salvação você não vai. Você não reconhece nenhum outro Deus como Senhor. Só o teu Deus é o teu Senhor. Você caminha com Ele, você o ama. Só que as suas falhas deterioraram a sua esperança na melhora do seu relacionamento com Deus. Não porque Deus não quer se relacionar com você, mas porque você sente que jamais pode estar na posição que você sabe que deveria estar se relacionando com Deus. Isso te cansa de uma tal maneira que eu não programei falar isso, mas Deus disse: vais pregar santidade, porque elas estão cansadas. E não é cansado da igreja, não é cansado do poder, não é cansado da unção. Você chegou aqui e disse: Deus, eu estou cansado de mim. Eu estou precisando de uma ajuda do Senhor, estou precisando que o Senhor me tire do lugar que eu estou. Porque se eu ficasse nesse lugar e ficasse tudo bem, maravilha, minha vida seguia, mas não. Mas não, eu sinto que há um contato mais perto que eu já tive contigo e não estou tendo. E sinto que eu deveria estar mais além do que um dia eu estive. Mas não estou conseguindo chegar. E por que não estou? Porque você está querendo abrir mão de um hábito, achando que ele deveria ser espontâneo. Que hábito, Camila? O hábito da devoção, que te leva a um caminho de santificação, que é o que faz suas orações serem facilmente ouvidas. Esses dias eu ouvi de uma pessoa uma frase muito bonita, que tem um efeito reflexivo. O que é isso? Uma frase boa para pensar. Porém, ela é perigosa, e eu vou te dizer por que ela é perigosa. Porque ela fala uma parte da verdade, mas ela não fala toda a verdade. Mas como é uma frase reflexiva, não há problema nenhum em ser dito, mas eu vou complementá-la nessa noite. A frase é assim, olha: a oração não é poderosa por causa de quem faz, a oração é poderosa por causa de quem ouve. Alguém aqui já ouviu essa frase? É uma frase reflexiva, é uma frase muito boa, porém ela não é conclusiva, ela é relativa. Relativa ao quê? Sobre quem ouve? Não. Sobre a perspectiva de que quem ora não quer só ser ouvido, quer ser correspondido. Quando você dá uma boa noite para alguém, por mais que isso revele a sua educação, você cria também expectativa de aferir a do outro. Quando você dá boa noite, você não quer silêncio, você quer que do outro lado venha o quê? Uma resposta. Quem está me entendendo, diga amém. Volta para a fase. A oração não é poderosa por causa de quem faz, ela é poderosa por causa de quem? Davi, ele disse: ó tu que habitas no céu e ouve todas as orações. Então amém, Deus ouve todas as orações, sim ou não? Deus ouve todas as orações, sim ou não? Deus atende todas as orações, Deus responde todas as orações. Quando eu digo responder todas as orações, eu não estou dizendo se Deus diz sim para todas as orações. O que eu estou dizendo é: Deus está enviando resposta para todas as orações? Não, não está.
Deus não está enviando resposta para todas as orações. Há uma prova no que eu estou dizendo aqui. Eu não sei se é o Salmo de número 18, eu acredito que seja, aonde os inimigos de Davi, quando ele já era rei de todo Israel, eles levantaram uma peleja contra Davi. Mas Israel, aquela que luta com Deus, ia tendo vitória acerca de seus adversários. Vitória, vitória. Aí Davi vai compor esse salmo no dia de uma guerra contra os amalequitas. E aí o salmo vai dizer que, vendo o inimigo do outro lado, que Israel prevalecia mais forte contra eles, olha o que o texto diz: clamaram até o Deus dos céus, mas não houve no céu quem os... Diga para mim, clamaram o Deus certo, sim ou não? Sim ou não? Sim, clamaram o Deus dos céus, o Deus de Israel, é o que o texto está dizendo. Quando os inimigos viram que Israel tinha vitória, porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era com Israel, eles passaram a clamar até o Deus de Israel na hora da peleja. Como quem diz, vamos clamar ele, para ver se ele ouve também. Só que esse Deus não negocia, não aceita suborno. Aí o que vai acontecer? Eles vão dizer que eles clamaram até o Deus do céu, mas não houve no céu quem os ouvisse. Esse ouvisse aqui significa quem não os escutasse, gente? Não, ó tu que habitas no céu e ouve todas as orações. Então vou perguntar de novo, Deus ouve todas as orações, sim ou não? Sim ou não? Ele ouve todas as orações, as de joelho, de coração, as de mente, as de espírito, as que são clamadas em alta voz, as que são balbuciadas pela meiuca aqui da boca e das palavras. Ele ouve todas as orações. Ele está ouvindo as orações que estão sendo feitas agora no mundo inteiro, e ele não confunde a voz de ninguém. Ele sabe o que está todo mundo pedindo. Então ele ouve todas as orações. Só que eu ouvi aqui que o texto do Salmo está dizendo por Davi, não é aquele que não escuta, é aquele que ouve. Ele ouve, mas quando ele diz, não houve no céu quem os escutasse, ele está na verdade dizendo, não houve lá quem os Então diga para mim, a oração de fato, ela não é poderosa por causa de quem faz. Acima de tudo, ela é poderosa por causa de quem? Mas se quem estiver lá fazendo não tivesse relevância alguma para determinar a resposta da oração, por que Tiago diria, a oração de Pode pouco, gente? Pode pouco, gente? Pode o quê, gente? Pode o quê, gente? Pode muito, 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 muito em seus efeitos. Então, com todo respeito, prioritariamente falando, a oração, ela é poderosa acima de tudo por causa de quem ouve. Mas não ache que ela independe de quem faz. Só por causa de quem ouve. Porque não é uma realidade. A realidade é que Deus não é um grande correio eletrônico aberto a receber tudo apenas. Ele não tem só caixa de entrada, ele também tem spam, ele também tem caixa de saída, e ele tem o que de fato a gente procura, o que? Resposta, envio. E o que é que distingue a quem Deus ouve de quem Deus não ouve? O que é que distingue uma oração de quem tem poder? Para quê? Para fazer? Não, para receber de Deus a resposta, enquanto faz o que define, Camila, a consagração de cada um, minha gente. Eu não vim mentir para você não, filhona. Eu vim dizer para você que esse caminho é real, ele existe, e por causa do sangue de Jesus, tu pode entrar nele com ousadia e tomar posse desse poder. Agora, a verdade é o quê? É que nós não estamos entrando. E porque muitos de nós não estamos entrando num caminho que já foi pavimentado. Olha para tua irmã e diga para ela, está asfaltado. Tá, Camila, asfaltado com o quê? Olha para ela e diga, com sangue. Sangue carmesim. Ele pavimentou esse caminho com sangue, para que você pudesse passar por ele e pedir o que você quer pedir com ousadia. Quando eu digo ousadia, não é querer buscar o poder que Deus tem
no abuso. Ousadia significa que o próprio ato de falar com Deus já nos faz ser ousados, porque em razão da multidão dos nossos pecados, não poderíamos jamais nos dirigir-nos diretamente mas por causa do sangue, ele diz, entrando com ousadia. Quem dá ousadia? Minha vontade? O sangue, o que ele está dizendo é, pode entrar que vocês estão tudo coberto. Quando ele olha para vocês, ele não está vendo vocês, ele só está vendo o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue. E este caminho está aberto, minha gente. Aí a gente diz, Camila, mas eu sempre ouvi que a porta é estreita. Mas você não tem que dar atenção que é estreita, você tem que dar atenção que ela ainda está aberta. Então se ela está aberta, passa o estreito que for, mas passa por ela nesta noite. Por quê? Porque vale a pena. Oh, misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você pregue para uma amada aí do seu lado e diga assim para ela: o caminho é estreito, a porta também. Sacode ela e diz, mas está aberta. Está aberta. Se renunciar, você entra. Se descer, você passa. Se humilhar, você se encaixa. Oh, meu Deus do céu, passa. Segura a mão dela aí de novo. Segura a mão dela aí de novo. Fala para ela, se descer, você passa. Pode falar para mim que eu tenho que ouvir. Diga, se renunciar, você passa. Diga para ela, está estreito, mas está aberto. É possível. É possível. É possível. Preste atenção aqui numa coisa. Eu quero que você entenda desse jeito que eu vou falar agora. Se tua vida tivesse a perigo, imagine agora que tem uma pessoa 1 metro de distância atrás de você, andando um passo atrás de ti, com a faca na mão para te fazer picadinho. E na tua frente o único lugar de saída é uma porta, só que ela é... Fala para mim. Não. Vamos supor que você está com uma bolsa muito grande, uma bagagem cheia de roupa que você gosta, com as marcas que você quer, uns sapatos. Vamos supor que você encheu ela de joias, de bens preciosos. Vamos supor que tem pepita de ouro na bolsa. O problema é que na porta do escape não passa pepita, não passa diamante, não passa roupa, não passa cinto, não passa, só passa você. Imagina. Atrás o colega é a morte. Imagina aquela visão, né, que a gente tem do carinha da foice, que arranca as cabeças com aquele negócio. A foice. Imagina, fala para mim, minha filha, com todo carinho, no escape da vida, tu não vai nem pensar. No escape da vida, tu nem lembra do que tem na bolsa. Tu larga, porque, aqui ó, presta atenção aqui. Morto usa bolsa? Defunto combina roupa? Defunto troca de guarda-roupa? Defunto troca de brinco? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Então o que tem ou não tem na bolsa, por escape da própria vida, não significa. Porque, minha filha, não são os brincos que me usam, sou eu. É nessa hora que tu descobre quem está usando quem. Porque se são eles que te usam, tu te esquece da vida e acaba morrendo. Então, nessa cena, aonde a morte nos esperava
E Cristo nos abriu uma passagem. Só que não cabe nada do que a gente carrega, só cabe a gente. Se o ego tiver um pouquinho inflado, já não passa, porque a porta é. Se a vaidade tiver um pouquinho inflada, já não passa, porque a porta é. Já viu aquela pessoa que diz: menino, eu não estou acima do peso não, é que eu estou inchada. É igual peso de alma. Não é que é físico, mas impede a passagem. Então, numa situação dessa, a gente larga tudo. Larga ou não larga, gente? Quando a gente vê, já está tudo para trás. Alguns aqui conhecem. Uma vez eu estava hospedada num hotel, no 7º andar, ele começou a pegar fogo. 3 horas da manhã, botei o olho para fora, tinha carro de polícia, tinha carro de bombeiro. Aí a minha acompanhante, a minha amiga que estava comigo, tem um problema no ciático, estava deitada, eu acordei ela. Falei: amiga, o hotel está pegando fogo, pega teus documentos e vamos embora descer rápido pelas escadas. Ela: Camila, tem certeza? Eu falei: tenho certeza, bombeiro já está aí, desce. Ela pegou, se enrolou. Quando eu abri a porta, rapaz, ela tem um problema no ciático e manca muito. Então eu fiquei preocupadésima. Acendi a lanterna, porque as luzes de emergência do hotel já estavam em funcionamento, ou seja, as originais estavam apagadas. Ajudei mais umas 2 pessoas que não sabiam onde era a escada de emergência e preocupada com ela. Quando eu vejo, meu irmão, ela desceu mais de 14 lances de escada na minha frente sem lanterna. Quando chegou lá embaixo, eu olhei para ela e eu disse assim: ô Rose, tu foi curada do ciático, não é? Rapidinho, ela: meu Deus, Camila, é uma brincadeira que eu faço com ela, mas a gente sabe que é verdade, aconteceu até hoje. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a vida está em jogo, meu irmão, é igual que o próprio Deus disse para Davi: não tem cajado, não tem reino, não tem ovelha, escapa-te pela tua própria vida. Foi o que Rose fez. É uma amiga boa, eu ainda estou avaliando, viu, Rosilene? Mas ela fez certo, escapou. Tu tá rindo, mas é sério. Se a porta só passa um, filha, não adianta querer levar tudo e todos. Então presta atenção nisso aqui. É individual. E a gente só quer olhar e dizer que é estreita, quando na verdade isso se torna uma possibilidade gigante, quando é tudo que você tem. Se você soubesse que tal morte desse teatrinho que a gente montou aqui agora, sabe que da porta para lá não passa, só você passa. Qual é a primeira coisa que você faz? Sai correndo para passar? Pela porta. Porque você sabe, se eu passar não me pega. Se eu passar estou protegida. Se eu passar estou guardada. Se eu passar acabou o pesadelo. Se eu passar acabou a legalidade. Se eu passar acabou a afronta. Se eu passar acabou o cativeiro. Se eu passar, ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Pega de novo a mão dela e diga: se esforça que dá. Passa, passa. É estreita, mas cabe você. É estreita, mas cabe você. É estreita e você precisa